nosso tema, ele foi pensado com base nesse livro, Francisco, o Sol de Assis. Isso reúne algumas informações do nosso tio Di, escrito por César Braga Said. E esse mês de outubro é o mês que, na data de hoje, nós temos duas celebrações: o nascimento de Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon. Bom dia, Diana, muito bom tê-la por aqui. E, a 3 de outubro, desencarna o nosso Francisco de Assis, no ano de 1200, esqueci agora precisamente. Ele tinha 44, 45 anos, porque há uma dúvida em relação ao ano de nascimento de Francisco de Assis. Há também dúvidas com relação a esse mês de outubro, que algumas biografias trazem 3 ou 4 de outubro, data de nascimento de Francisco de Assis, quanto outros biógrafos historiadores não anunciam o dia e o mês, mas falam do ano 1181 ou 1182. Então, o que importa saber é que renasceu Francisco de Assis. E por que Francisco de Assis renasceu? Eu queria me utilizar deste livro, Francisco Sol de Assis. No primeiro capítulo, nós temos uma mensagem que foi psicografada pelo nosso tio Di na tumba de Francisco de Assis, e ele fez essa psicografia na cidade de Assis, nessa tumba, no ano de 2009. E a benfeitora Joana de Ângeles, nessa psicografia, ela intitulou Em Louvor ao Irmão Sol. Então, ela diz assim, iniciando esta mensagem, que é o capítulo 1. Quando chegastes à terra, a noite medieval espalhava o terror, mantendo a ignorância em predomínio, de que se locupletavam os poderosos para esmagar os camponeses e os citadinos pobres. Havia superstição e medo em toda parte, caminhando a humanidade sob o estigma do pecado e do vício, que eram punidos com impiedade. Então, a benfeitora, introduzindo este louvor ao Irmão Sol, ela vem trazendo exatamente o período em que Francisco nasceu. Francisco nasceu em um período que havia na Idade Média, que era justamente no século XII, o século do seu nascimento, não importa se 1181 ou 1182, mas era o período das cruzadas. Cruzadas eram guerras. Então, ele vem neste momento de guerra, da Inquisição, da corrupção e das paixões. A Idade Média foi uma idade marcada pelas sombras, pelas guerras, né? E muitos atrasos. Mas um grande historiador que faz uma narrativa dessa vida de Francisco de Assis, é Jacques Le Goff. Ele tem esse livro que é intitulado São Francisco de Assis. Ele traz uma verdadeira história da vida deste ser que esteve aqui com o convite de Jesus. Quando reencarnou Francisco de Assis, ele recebeu o convite do mestre, porque de fato a própria igreja ela estava trazendo a mensagem de Jesus de uma maneira não tão fiel. E Francisco, ele é convidado
para poder reviver esta mensagem de Jesus. E aí, quando nós saímos deste século XII, o século de vida de Francisco de Assis, de chegada a esta experiência terrestre, e quando nós caminhamos para o século XXI, onde nós nos encontramos, vemos que algumas situações se repetem. Porque se a Idade Média era caracterizada pelas sombras e pelos atrasos, nós vemos que as sombras, elas se arrastam para o século XXI. As paixões, os vícios ainda predominam na atualidade. Então, o que fez esta mensagem de Francisco de Assis lá no século XII, que caminhamos 9 séculos, estamos no século XXI, e ainda não conseguimos traduzir e corporificar, através dos nossos exemplos, a mensagem de Jesus. Então, chega Francisco de Assis como este raio de luz, justamente em um contexto que era muito difícil. E ele nasce em um ambiente que poderíamos dizer era um ambiente da burguesia, era um ambiente, onde ele tinha tudo, nada lhe faltava. E é isso que faz também da sua história algo para nos chamar a atenção de que alguém que tinha tudo, toda a riqueza, filho de um rico comerciante de tecidos, que saía inclusive para poder, em várias cidades da França, para poder levar a sua preciosidade. Tanto que, quando Francisco nasceu, o seu pai estava em viagem e a sua mãe, a Dona Pica, como era conhecida, Picalina era o seu nome, ela resolveu batizar ele, Francisco, com o nome de João Batista. E quando seu pai chega, Pedro Bernardoni, que toma conhecimento daquele nome que lhe foi atribuído, ele faz uma mudança. Então, há várias suposições em relação a essa mudança do nome, e uma das que alguns historiadores até acham ser mais fidedigno é porque o seu pai e a sua mãe eram franceses, então Francisco França, por esta proximidade. Mas o que se destaca nessa vida inicial de Francisco, da sua juventude, quando ele entra na idade adulta, até mais ou menos os 25 anos, é que Francisco, ele adorava festas, ele vestia-se ricamente, então ele buscava, através de uma inquietação interior, algo para poder saciar aquilo que era a sua busca. E até então, ele não havia, tido respostas à sua inquietação, mas no íntimo ele sabia que o seu renascimento era para poder trazer de volta esse cristianismo puro, essa mensagem de Jesus que parecia estar momentaneamente esquecida. E no vigor da sua juventude, era comum também o alistamento para as guerras. E em determinado momento, Francisco se alista, ele vai para a cruzada e ele passa algum tempo na guerra, mas ele é preso, ele adoece e ele vai voltar para casa. Mas se destaca, um dos fatos que se destaca no período em que ele esteve preso, é justamente ele e procurava, naquela prisão, estar animando os seus colegas de cela, aqueles com os quais ele compartilhava, tentando trazer alegria naquele ambiente que era
praticamente um ambiente fúnebre. E foi justamente neste período que ele ficou preso alguns meses, que ele passa a refletir sobre esta inquietação. Ele passa a viver, este recolhimento interior. Então, na verdade, como ele passou muitos anos nas festas, nas baladas, nas cantorias, ele saía com os amigos ricos da cidade de Assis, promovendo serestas, e ele usava o dinheiro de seu pai para esses momentos, e seu pai não se queixava de nada, até gostava. Os pais gostavam, principalmente quando se tratavam dos filhos homens. É como se fosse algo natural e pertinente à idade. E isso, quando a gente observa esta fase da vida de Francisco de Assis, podemos estar também refletindo que é como se aproximasse das nossas inquietações e também de um esquecimento da missão que nós carregamos. Porque antes da reencarnação, há todo aquele período de preparação, que não é um período rápido, retornar para a experiência corpórea é algo muito bem trabalhado pelos espíritos superiores, né, que estão encarregados desta fase de retorno. Então, nós, quando renascemos, trazemos no nosso inconsciente quais são as nossas propostas. E é claro que para alguns, para algumas pessoas, temporariamente, nós nos esquecemos de qual é a nossa o nosso propósito, qual é a nossa missão. E Francisco de Assis, ele de fato estava perdido nesta inquietação em algo que no seu interior lhe convidava, mas ele achava que encontraria as respostas nas baladas, nas festas, nas brincadeiras que fazia com os seus amigos. Mas a inquietação, ela continuava. E eis que certa feita, ele fazendo uma viagem onde ele se apresentaria para uma nova guerra, ele estava viajando pelo Vale do Espoleto e ele ouve, porque na verdade Francisco de Assis ele mantinha essa interação com a espiritualidade através desta escuta, e ele ouve uma voz que lhe diz: que de fato ele estava seguindo para servir a um rei e que não era aquela sua proposta, que ele precisava voltar e servir a Deus, reconstruindo as igrejas. Então, através desta escuta, Francisco de Assis retorna, então ele demove aquele impulso que ele tinha, que ele havia tido de buscar uma nova guerra, e aí, neste retorno, ele passa de fato a refletir nessa reconstrução, na reconstrução das igrejas, no seu imaginário. Aquilo que ele havia escutado se tratava da construção terrena. E ele, de fato, passa a usar o dinheiro do seu pai para poder reconstruir a igreja que inicialmente ele achava que precisava dessa reconstrução. E depois ele vai entender que, de fato, o convite que ele recebeu foi, de fato, para que não pudéssemos esquecer das mensagens de Jesus. Aí nós nos recordamos que no livro O Céu e o Inferno, o Espírito de Verdade, ele diz a Kardec que chegou a hora de nós analisarmos o que fizemos dos ensinos de Jesus. É importante
esta reflexão, porque nós que estamos aqui, as pessoas que fazem parte dessa casa, os internautas que nos ouvem, estamos a cada dia aprendendo mais e mais a respeito dessa mensagem do Evangelho de Jesus, as mensagens que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, a quem nós externamos o nosso preito de gratidão por ter ofertado há 2 séculos atrás esta obra, esta maravilhosa doutrina, através de suas 5 obras básicas, além das revistas espíritas, que veio reavivar esta mensagem de Jesus. Então, nós que estamos escutando, participando, aprendendo cada vez mais, precisamos deixar ativa esta mensagem, não na nossa memória, mas traduzindo a mensagem em pegadas que vão estar retratando de fato este Evangelho de Jesus, que já é conhecido de nós, mas que nos faz o convite para estarmos cada vez mais levando para as nossas ações estes passos que deveremos seguir, que é do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E aí vamos ver que com esta tomada de consciência que teve Francisco de Assis a respeito desta reconstrução, o transforma em uma pessoa diferente da que ele se apresentava até então. E uma das características, das qualidades que Francisco de Assis nos apresenta é o seu jeito fraterno de acolher, de receber as pessoas. Então, há uma narrativa que na cidade de Monte Casale havia 3 ladrões que estavam sempre a roubar coisas. E certa feita, esses 3 ladrões chegaram ao templo onde vivia o Frei Ângelo. E quando o Frei Ângelo abre a porta, eles pedem comida. E o Frei Ângelo responde: Mas vocês, seus ladrões, vêm buscar comida aqui? Aqui não tem comida. Eu sei quais são as suas intenções. E bate a porta à cara desses 3 ladrões. O Frei Ângelo, ele achou que tinha feito a melhor coisa naquele momento, expulsando os ladrões do templo, e corre a anunciar a Francisco de Assis o seu feito. Quando Francisco de Assis ouve aquela história, a primeira coisa que ele diz ao Frei Ângelo é que, de fato, a atitude que ele teve com os ladrões não condiz com o Evangelho. E faz um convite ao Frei Ângelo e aos demais frades daquela ordem para que possam visualizar, ver de maneira diferente e fazer, agir diferente com aqueles ladrões que, porventura, retornassem pedindo alimentos. E vem falar: nós não sentimos fome? E quando nós sentimos fome, falta comida para nós? Então, se eles bateram a esta porta, é porque eles sentiam fome. Não importa quem eles sejam, importa a nós recebê-los e acolhê-los. Então, nós vimos nesta imagem da história que se passa em sua vida, que Francisco de Assis, ele se utiliza da psicologia do acolhimento, recomendando que o Frei Ângelo ele pudesse sair, levar uma toalha
alimentos e vinho, sentando à beira do caminho e aguardando a chegada daqueles homens que momentaneamente eles tomavam aquela atitude, mas que eram os irmãos ladrões. Então, recomendando que pudessem, no diálogo que fosse estabelecido na presença deles, perguntar por que eles não trabalhavam e sim roubavam, oferecendo-lhes nova oportunidade. E a partir daí, houve de fato, mais de uma vez, o encontro do Frei Ângelo e os demais frades com aqueles que a sociedade chamava de ladrões, e com este acolhimento que foi sugerido por Francisco de Assis, não somente eles, mas outras pessoas começaram a dar novas oportunidades, oferecendo trabalho, dando-lhes o alimento, e muitos destes, não somente daqueles três que se apresentavam como ladrões, mas outros que também faziam parte desta legião, ouvindo Francisco de Assis e as recomendações que os frades também levaram a êxito nas suas caminhadas, eles se modificaram e alguns passaram a seguir Francisco de Assis. Então, quando nos recordamos, por exemplo, dessa pequena história que nos mostra esta possibilidade de acolhimento a estes que são sim segregados da sociedade e que muitas vezes partem para esta direção por falta de oportunidade, por estarem passando fome, não estamos justificando, mas mostrando que, para uns, quando eles são acolhidos, eles conseguem modificar o panorama da sua existência. E nós? O que estamos fazendo para poder levar este exemplo de fraternidade no meio ao qual estamos inseridos? Porque, deixando de lado a história de ladrões, podemos pensar que existem outras circunstâncias que se deparam na nossa caminhada e que nos convidam a sermos fraternos. E nós? O que estamos fazendo destas oportunidades que a vida está a nos apresentar para seguirmos o exemplo deste, que foi o mais próximo de Jesus, vivenciando as experiências, tentando mostrar nas suas ações que ele conheceu a Jesus. Mas tem algo também que se apresenta nesta trajetória de Francisco de Assis, que é justamente quando ele dá o exemplo de simplicidade. Ele era uma pessoa simples. Vamos lembrar de um Francisco que nasceu com dinheiro, que viveu uma parte da sua existência usufruindo deste dinheiro, mas que em um momento ele descobre a necessidade de ser uma pessoa mais simples, que pudesse não querer aparecer perante as pessoas com as quais ele convivia. Há um relato também na sua vida, quando era um inverno rigoroso na Úmbria, que ele estava em um dia que o sol apareceu assim, mais timidamente, tentando aproveitar aquele raio de sol que se apresentava à porta da sua casa, quando passa um jovem e diz: Eu estou procurando avidamente
para poder me libertar dos meus erros a Francisco de Assis, o filho de Pedro Bernardone. Me ajude a encontrá-lo. E o que disse Francisco de Assis a este jovem? Eu também estou procurando Francisco de Assis. Pegou na sua mão e disse: Vamos juntos procurar Francisco de Assis. Aí vamos fazer uma análise do quanto na nossa vida nós queremos nos projetar, queremos ser visíveis, queremos destaque. E ele, naquele momento, se apagou, mas não deixou de segurar na mão daquele jovem, oferecendo apoio para que pudesse caminhar junto com ele ao encontro daquele que ele procurava, que era Francisco de Assis. Mas também há um destaque na sua trajetória, que é a descoberta de Deus na natureza. O quanto nós sabemos que Francisco de Assis, ele tinha esta presença de Deus em tudo que ele apreciava e que era da natureza. E aí tem alguns fatos que nós vamos destacar da sua existência que fala desta presença de Deus. Certa feita, na cidade de Assis, estava à noite com a lua muito bonita. Pela descrição, imaginamos que tenha sido uma noite de lua cheia. E eis que Francisco, admirando aquela lua, ficando inebriado com aquela presença, começa a perceber que as pessoas da cidade estavam dentro das suas casas e, muito provavelmente, elas não estavam apreciando a lua porque via as janelas fechadas. Ele teve uma ideia. Ele correu até a Catedral de San Rufino, uma catedral que foi da sua época e que existe até hoje, claro que reconstruída, mas ele busca avidamente a catedral, sobe correndo as escadas e começa a dar badaladas no sino. Não parava sofregamente, badalando, badalando, até que as pessoas, algumas já dormindo, acharam alguma coisa estranha. Será que está acontecendo alguma coisa? O sino não toca desse jeito. E aí resolveram sair às ruas, algumas se dirigindo até a frente da Catedral de São Rufino. E quando se deparam com Francisco de Assis, ele pergunta: o que está acontecendo? Aí ele diz: Deus está nos brindando com um maravilhoso espetáculo e vocês não estão apreciando. Olhem para a lua. Então, são estas manifestações de Francisco que nos mostram o quanto ele, de fato, estava próximo e já descobrindo as maravilhas da natureza, mas que era nada mais era do que a presença de Deus. E aí tem que, em algum momento, ele estava no mercado central da cidade e percebeu que em uma figueira estavam muitos pássaros aproveitando aquele ambiente. E aí ele se aproxima daquela figueira, daqueles galhos, e começa a dizer aos pássaros: Ó meus irmãos, Deus lhes fez com asas e leves, para que vocês pudessem voar e se dirigir para onde quisessem. Observem, irmãos, que vocês não plantam, não colhem, mas têm em toda a natureza os alimentos
para saciar a sua fome, e a água para poder matar a sede de vocês. Então, irmãos pássaros, louvem a Deus com os seus cantos, em gratidão a tudo isso que o Pai está ali conferir. E assim passava ocasiões em que Francisco de Assis aproveitava o ensejo para escutar a Deus, para dialogar com Deus. Mas há uma outra experiência quando ele se aproximava de um local onde ele pregaria a palavra de Deus e que existiam muitas andorinhas. As andorinhas sobrevoando aquele local, cantando, e eis que as pessoas começaram a se aglomerar, querendo ouvir a palavra de Francisco de Assis. E as andorinhas, como se estivessem em festa, continuavam com o seu bailado, até que Francisco de Assis resolve falar com elas. Disse: o seu canto é maravilhoso, mas neste momento eu preciso mostrar a essas pessoas, falar, trazer a palavra de Deus. Então eu preciso que vocês silenciem, porque estarei a partir de agora falando a estas pessoas sobre Deus. O que nós podemos imaginar? Claro que em nosso imaginário, quando nós estamos conversando com um bando de pássaros, eram as andorinhas, elas não iriam nos escutar e continuariam no seu voo, continuariam cantando, mas não foi o que aconteceu. Após esta fala de Francisco de Assis, elas foram se acomodando, silenciando, e aí, no silêncio, Francisco de Assis, ele aproveitou e falou da presença de Deus. É interessante observar, na verdade eu não tinha falado do ano, mas é em torno do ano de 1225 que Francisco de Assis, ele vem a desencarnar, que ele era um peregrino que saía a levar a mensagem de Jesus. E numa dessas caminhadas, na verdade, ele cavalgava, quando avista adiante um leproso. Lembramos que a lepra, a esta época, como até bem pouco tempo atrás, era uma doença que segregava o convívio das pessoas. Mas Francisco de Assis, ao ter esta visão de que um leproso se aproximava, imediatamente ele teve aquele pavor da doença que era algo que todos temiam. E por conta disso, ele resolveu se afastar, mas o leproso se aproximava. E eis que algo toma conta da sua visão, que ele desce do seu cavalo, ele se aproxima do leproso, pega na sua mão e lhe dá um beijo e sai correndo. Quando ele anda um pouco, que olha para trás, a imagem do leproso havia desaparecido. Foi um encontro espiritual para lhe chamar a atenção? Isso pouco importa. O que importa é que ele vivia
a mensagem de Jesus. E nós, a todo instante, estamos sendo convidadas para poder também ser o exemplo, viver o evangelho de Jesus. Então, Francisco de Assis, ele retorna 12 séculos depois de Jesus, exatamente para poder, revivendo esta mensagem, trazer para nós este exemplo de que Jesus está ali. Jesus está a nos convidar para sermos pessoas diferentes, para olharmos para todos aqueles que são os invisíveis, que são os diferentes, que são segregados da sociedade, com o nosso olhar de acolhimento. E eis que chega um momento próximo ao Natal, onde Francisco de Assis estava em uma cidade que tinha umas grutas na montanha e solicita a um grande amigo que pudesse fazer daquele momento um momento que nós revivêssemos a mensagem de Jesus. Então, solicita que ele providencie um cenário que se aproxime da manjedoura, de onde nasceu Jesus. E eis que, naquela noite, na noite de celebração, muitas pessoas, tomando conhecimento de que ali estava Francisco de Assis, acorreram com as suas tochas. O local ficou todo iluminado. E eis que Francisco de Assis começa a sua pregação, trazendo imagens, trazendo reflexões sobre aquele nascimento em uma manjedoura, ao lado dos animais, com os seus pais, e foi uma noite inigualável. Quando ele sai desta cidade, ele resolve buscar com os irmãos mais próximos. Há relatos de que o Frei Leão, por exemplo, era um irmão muito próximo a ele. Então seguiram para o Monte Alverne, um lugar muito belo. E ele passou a reviver muitas mensagens do Cristo. Mas essa revivência foi tão forte que ali, no Monte Alverne, Francisco de Assis recebe as chagas do Cristo nas mãos, nos pés, próximo ao seu coração. E isto faz com que ele se sinta intimidado de ter aquelas chagas como se tivesse denunciando a sua proximidade com Jesus. E o que ele fez? Passa a se utilizar de ataduras nas mãos, nos pés, para que aquelas pessoas não começassem a falar que ele queria ficar igual a Jesus, quando, na verdade, a proximidade que ele teve com tudo que foi ensinado e exemplificado com Jesus, o levou àquela condição. É claro que ele adoece. Passa alguns dias junto a Santa Clara, que cuidava dele. Mas, diante de toda esta vida que ele levou após a sua conversão, após abandonar aquele homem velho
para poder fazer renascer o homem novo, para que ele pudesse reviver o cristianismo original, puro, simples. Fez com que ele, de fato, adoecesse e tivesse um envelhecimento precoce, mas sempre trazendo em seu íntimo esta renovação interior, esse desejo de fazer mais e mais. Há relato de que, certa feita, ele recomendou aos frades que não tirasse todas as ervas daninhas, porque se as ervas daninhas existiam, tinham um propósito. Então, retirasse algumas, mas que permitisse que elas pudessem também seguir na sua caminhada. Ele era o cantor da alegria. Mesmo diante de tantas dificuldades que Francisco de Assis viveu, ele trazia esta alegria. E a todos que lhe buscavam, porque eram muitos, eram os leprosos, eram os massacrados, eram os famintos, os mendigos, a todos que o buscavam, ele sempre queria oferecer alguma coisa. Quantas e quantas vezes, dando-nos uma lição de desapego, Francisco de Assis tirou a sua túnica, ficando nu, para oferecer àquela pessoa que chegava, maltrapilha, andrajos, a oportunidade de ter um agasalho para o seu corpo. Certa feita, sem qualquer dinheiro, e tantos famintos a bater à sua porta a pedir um alimento, que ele recomendou aos discípulos retirar a coroa da imagem de Nossa Senhora para vender e, naquela venda, conseguir comprar os alimentos para saciar a fome de quantos o buscavam. E certa feita, uma mãe de 6 filhos também o procurou, dizendo que passava fome, e as suas crianças também passavam fome. Francisco olha para os irmãos, Frei Leão e outros, e sabem que não tem nada em dinheiro para oferecer àquela mãe. O que ele recomenda aos seus irmãos? Vão pegar a Bíblia, entregue a esta mulher. Vá, venda a Bíblia e transforme em dinheiro para comprar alimentos para suas crianças. Então, é o exemplo da alegria, é o exemplo do desapego, é o exemplo da simplicidade, é o exemplo deste contato próximo com a natureza, que fez esta viagem interior, onde, através das suas inquietações, ele sabia que precisava encontrar algo para poder saciar aquela ânsia, uma ânsia que muitas vezes pode parecer que é um anseio da juventude. É porque ele tinha nos refolhos da sua alma os propósitos, a missão que ele carregava. Assim como cada um de nós trazemos propósitos, temos a nossa missão, e é este
o convite deste sol, o sol de Assis, quando a benfeitora ela nos coloca no final da sua mensagem, recebida pelo nosso querido tio Di, no ano de 2009. Volta, por favor, irmão Alegria, a fim de que a tristeza do desamor bata em retirada e uma primavera de bênçãos tome conta de tudo. O céu azul que te agasalhou e os campos verdes com lavanda perfumada que os teus pés feridos pisavam, continuam aguardando-te. Há multidões que te vêm louvar, bulhentas e festivas, mas indiferentes ao teu chamado, sem valor para te seguir. Quando a benfeitora Joana de Ângeles escreve indiferentes ao teu chamado, isso ressoa em nosso íntimo. Quantas vezes já tivemos chamados e chamados que se apresentaram nas situações mais afligentes da nossa caminhada e nós nos mantivemos indiferentes a este chamado. Então, este sol que brilha deve permanecer aquecendo o coração de cada um de nós, porque até hoje Francisco continua de braços abertos para acolher os nossos corações. Ela finaliza dizendo: canta então novamente a tua oração simples. Quem não se recorda da oração de São Francisco? Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Com que nos brindastes naqueles dias inesquecíveis, e onde houver desespero, faze que se manifestem a paz e a esperança. E ante a ameaça da morte iminente, o ser ressurja em júbilos ante as certezas da ressurreição, porque é morrendo que se vive para sempre. Irmão Sol, a grande noite moral da atualidade te aguarda ansiosa. Quem não aguarda este cantor da alegria, para que possa nos brindar com os badalos do sino da Catedral de San Rufino, anunciando que a natureza nos apresenta um majestoso espetáculo e que aquilo é a presença de Deus a nos alimentar, a nos fortalecer, para que não desanimemos. Cada um de nós tem a sua história, tem as suas tribulações, tem os grandes desafios a vencer. Este é o nosso momento, o momento de sermos vitoriosos na nossa caminhada. Então, amigos desta casa do coração, que possamos
acolher esta mensagem de Francisco, o sol de Assis, em nosso íntimo, renovando as nossas ideias, os nossos propósitos e seguindo com firmeza, com a certeza de que Ele está a nos dar a sua bênção, a dizer no nosso íntimo: vai, reconstrói a minha igreja. É isso que nós precisamos fazer com a lição do trabalho que se apresenta através do serviço, que sigamos reproduzindo em nosso íntimo a oração do querido Pai Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Somos estes instrumentos da paz. É esta a reflexão que deixamos neste começo de tarde, domingo, 3 de outubro, data comemorativa do aniversário de Allan Kardec, que trouxe, através do Evangelho de Jesus, o Evangelho redivivo, consoladoras informações. Então, que este início de mês, que este início de tarde, que este início de semana seja renovador, seja iluminado com a presença de Francisco de Assis e de Allan Kardec. Estas são as nossas considerações para os amigos desta casa querida.